Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Fabiana, professora da Escola Municipal Paulo Maranhão, que pertence à 8ª CRE. Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre o nosso material de complementação escolar do 3º ano, da semana que compreende do dia 4 de maio até o dia 8 de maio. Então vamos juntos prestar atenção em cada atividade proposta deste material, ok? Então, gente, nessa página há uma solicitação para que você, responsável, acompanhe e estimule a realização das atividades propostas, né? E aí foi o que nós já falamos várias vezes em outros vídeos, outras professoras também, sobre a necessidade de você estar conscientizando a sua criança da importância dessa rotina de estudo. Vem falando que esse material ele foi proposto de uma forma lúdica, pensando no que é melhor para a criança nesse momento, né? E aí o tema dessa apostila, o tema central desse material é a cultura dos povos originários do Brasil, a cultura indígena, né? Até porque agora, bem recentemente, nós comemoramos, né, o dia do índio, então nós não poderíamos realmente deixar de abordar essa questão, que é muito importante, sem dúvida. Agora aqui, achei muito válido um vídeo de uma aluna da turma 1302, de uma escola da nossa rede, que pertence à sexta CRE, né? Então é só você mirar aqui no QR Code e aí você vai conseguir acesso ao link com o vídeo dessa aluna, tá ok? Então você, aluno, criança, assista a colega e veja o quanto é interessante o que ela disse, tá bom? Aqui, pessoal, nessa atividade é uma história em quadrinhos, tá? Mas antes da história propriamente dita, ele vem falando da palavra carioca. Então, ele explica a origem dessa palavra, que vem da língua tupi, certo? Que essa língua tupi ela era falada por tribos indígenas que habitavam a maior parte do Brasil no século XVI. Então, muito importante para você também se apropriar da história do nosso povo, né? Do nosso país. Logo abaixo nós temos a história em quadrinhos. E aí segue com uma interpretação de texto, onde você vai responder qual o nome do índio, por que os animais da floresta não estão obedecendo. Tem também o significado das palavras. Então nós vamos ter que ler o texto, né? Obviamente com bastante atenção para que a gente possa responder. A próxima atividade é para completar a palavra, né? Então, uma brincadeira com letras para a formação dessa palavra. E aí vem dizendo o seguinte pra gente, que muitos bairros da nossa cidade, eles têm origem indígena. Então, tem aqui alguns bairros que a tia Fabiana não vai falar o nome, né? Mas que você vai, com atenção, observar a imagem, solicitar a ajuda do seu responsável, caso você tenha dúvida, para que você possa completar esses nomes. Observando a imagem acima, temos também a diferenciação de paisagem natural e paisagem construída. E aí vale lembrar o quê? Que paisagem natural é aquilo que não tem a interferência do homem. E a paisagem construída, né, é aquilo que sim, o homem ele tem uma interferência nesse tipo de construção. Então você vai separar o que é paisagem natural e o que é paisagem construída. Logo abaixo, nós temos aqui uma referência ao Museu do Índio, que fica aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã. É um acervo bem rico e é um museu que foi construído em 1953, ou seja, ele tem 67 anos. Logo abaixo, nós temos algumas atividades de matemática, né? Chamamos esse tipo de atividade de quadro de valor e lugar, onde você consegue armar a sua conta e efetuar com mais facilidade. Uma conta simples aqui, tá, gente? De dezena e unidade apenas, não temos centena. E aí você vai observar, através da leitura, se é uma conta de adição, se é uma conta de subtração. Vem falando aqui embaixo do quadro de valor e lugar, que a tia Fabiana acabou de falar para vocês. Na questão número 2 dessa parte de matemática, vem falando sobre, novamente, a questão do museu. E aí,
um comparativo, né? Você diz que o museu tem... Para que o museu tenha 70 anos, quantos anos faltam? Então, gente, aqui nessa questão número 2, são perguntas voltadas para matemática, né? Onde nós vamos partir também da idade do museu, certo? Então, simples, você vai fazer a leitura. Não acredito que tenham dificuldade nesse tipo de questão, mas caso sintam dificuldade, armando a conta, fica mais fácil de você conseguir visualizar o resultado também, tá bom? Logo abaixo, nós temos um personagem da história Quimedo, ele chama Aquitan, e aí ele vem pedir ajuda para resolver os cálculos, certo? Temos um QR Code aqui para que você possa também conhecer essa história, ou seja, explore o seu material, mire o celular no QR Code, assista o vídeo, veja a história. Temos também aqui um percurso do índiozinho, né, onde ele resolve dar um passeio pela Floresta da Tijuca, e aí você vai observar qual o percurso mais longo, qual o percurso mais curto. No número 1 de ciência, gente, nós vamos falar agora sobre animais. Então, animais que vivem na floresta, animais que vivem no mar, você vai escrever o nome deles. A partir da observação também, você vai escrever os animais que têm o corpo coberto de escamas, de pelos, de penas, ou seja, você vai diferenciar esses animais, certo? Aqui, na próxima questão, ela fala sobre outras histórias de crianças indígenas. É um texto narrativo que conta a história por meio de sequência dos fatos. A estrutura da narração é formada por começo, meio e fim. Então ele aborda a questão das brincadeiras indígenas. E mais uma vez nós temos um outro QR Code com a videoaula de uma professora da rede, certo? Também de uma escola da Sexta CRE. Mais uma interpretação, caça-palavras, tá? Sobre elementos da natureza que aparecem no texto. No número 4, é uma cruzadinha. Vou falar uma coisa para vocês. Os meus alunos amam fazer cruzadinha. Cruzadinha, caça-palavra, liga pontos. Isso é excelente mesmo para exercitar a memória, né? Para que a gente possa ter noção da sílaba, da quantidade de sílabas das palavras. Mais um QR Code para que você possa conhecer outras brincadeiras indígenas. E aqui embaixo é uma lista, é uma proposta de lista, né? Onde ele pede para que você escreva os seus brinquedos favoritos. Na verdade, não é uma lista, é um texto, onde você vai escrever como você brinca, com quais brinquedos você brinca, quais são os seus melhores amigos. Então, agora que você já conheceu um pouquinho sobre as brincadeiras indígenas, você vai falar um pouco sobre as suas brincadeiras, certo? Mais questões de matemática. Nesse momento, nós vamos falar sobre valor posicional. E aí, vamos lembrar um pouquinho. O que é o valor posicional? A Fabiana costuma falar para os alunos que o valor posicional é como se fosse assim, um número que é um ator, que ele representa um papel naquele determinado momento. Então, aqui, olha, nesse exemplo, nós temos o número 5. Observem o quadro de valor e lugar. Em determinado momento, o número 5 ele está na posição de unidade, mas num outro momento ele está na posição de dezena. Então, você vai ter que dizer onde ele está exercendo um valor maior, onde ele está exercendo um valor menor, tá? A isso nós damos o nome de valor posicional, que depende da posição que o número ocupa. Ligue os pontinhos seguindo a ordem crescente do número. Então, acabei de falar para vocês, né, que os meus alunos amam ligar pontos. Então, vocês vão ligar os pontinhos e vão ver que imagem que você descobriu, tá? E depois vocês vão colorir. Mais um QR Code aqui. Tá pedindo para que a gente mire a câmera e se divirta com um jogo.
Logo abaixo, nós temos uma imagem, e aí você vai observar a imagem, vai fazer a leitura do quadrinho dela e vai dizer quais as letrinhas que estão faltando para formar essa palavra, que é o nome de um esporte, certo? Bem, estamos chegando aqui ao final. Fala sobre a questão da disciplina. Então, leia, falando sobre o que é a disciplina, o quanto é importante a disciplina para a nossa vida. Mais uma interpretação de texto. Cálculo. Aqui ele está abordando a questão da unidade, da dúzia também, né? Uma dúzia equivale a quanto? Então, 2 dúzias equivale a quanto? E aí coloca a cabecinha para funcionar. Nessa questão aqui, você vai numerar as frases de acordo com as figuras. Então, nada mais é do que uma associação de frase e figura. Você vai fazer a leitura e vai fazer a relação corretamente. Pense em alguma coisinha à toa que deixa você feliz. Escolha e escreva no retângulo. Então, coisas que fazem você feliz. Estamos precisando de coisas que nos deixem felizes. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre os animais, novamente, animais vertebrados. Então, como o nome já diz, vertebrados são aqueles animais que têm o quê? Vértebra, né? Vai fazer uma relação aqui também, olha, sobre a questão da cobertura do corpo, que ela pode ser por penas, por pelo. Então, observem para você ligar no lugar certo. Mamíferos, né? Envolva um animal mamífero, então você vai descobrir qual é o mamífero aqui, né? E vai preencher com as letras que formam o nome do mamífero envolvido. Joguinho dos 7 erros. Contando e calculando, que é completar a sequência numérica de 5 em 5. Ela não está de 1 em 1, mas sim de 5 em 5. Importante prestar atenção. Temos aqui um desafio envolvendo o nosso sistema monetário, né? Nossa moeda, que se chama real. E aqui, observando, olha, para finalizar a nossa apostila, nós temos um ponto turístico da nossa cidade, que também é um patrimônio histórico da nossa cidade. E aí você vai escrever o nome dele. Caso você tenha dúvida, pergunte ao seu responsável e também vale procurar na internet, tá? Então foi isso, gente. Espero que vocês aproveitem da melhor forma possível o material proposto. Espero que estejam também cuidando da saúde de vocês, dos seus familiares, ok? E continuo esperando que em breve possamos estar juntos, todos com saúde, tá bom? Um beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.